Exato. Dumas, queria aproveitar, né, inclusive, sua presença hoje para falar um pouco mais sobre a Argentina. Tá, tem uma notícia aqui, né, o dólar blue, ou melhor, o paralelo, indo a 780 pesos, o governo anunciando ali controle de preços de produtos básicos e a gente está num momento ali de prévias das eleições com dois candidatos bem antagônicos. Queria entender um pouquinho da sua análise sobre este cenário. Veja, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala que, olha, esse é melhor do que o outro. A hora que você começa a ouvir o Javier, você fala, não, ele vai botar ordem na casa. Então a gente começa a ouvir, ele vai dando pérolas aos poucos. Você vai falar, olha, parece que ele está um pouco fora da casinha. O que a gente pode pensar no primeiro momento que foi mais ou menos um tapa na cara do Banco Central da República da Argentina? Ele falou o seguinte, gente, já que o Banco Central serve como uma casa do tesouro, vocês não param de emitir para financiar o Tesouro, vamos parar e desistir do Banco Central e dolarizar a economia. Então, por exemplo, o pessoal fala, vai dolarizar e tirar o poder monetário do Banco Central. É óbvio que se você dolariza a economia, o Banco Central passa a ser o Federal Reserve. Você torna-se um Estado dos Estados Unidos. Não tem por que existir um Banco Central. Pelo menos no controle monetário. Ele pode existir, obviamente, como fiscalização de bancos, etc. Mas emissão de moeda, decisão de taxa de juros, o Banco Central deixa de existir. Aí você fala, mas isso é bom? Veja, é complicadíssimo. Por quê? Porque veja como está a zona do euro. A zona do euro começou em 1944 com o discurso de Winston Churchill, 1946 com o discurso de Winston Churchill, e vem vindo, e ainda continua com choques assimétricos. Será que os Estados Unidos é uma área monetária ótima, ou melhor, perdão, será que a Argentina faria parte de uma área monetária ótima com os Estados Unidos, onde uma política monetária serviria para todo mundo? Então você precisa ter pelo menos inflações mais ou menos semelhantes. Não com 118%. Não com 118 e outro com 3,2%. Sim. Mas... E aí chega muita gente da imprensa e fala o seguinte, o dólar blue depreciou. Correto, depreciou. Mas por que ele falou bobagem? Não. Foi porque justamente ele falou sobre a dolarização. Aí a gente tem que entender. O que é a dolarização? Significa que eu não quero mais peso. Você está falando para mim que tem o peso na mão? Olha, só vou te dizer que se eu ganhar, isso que você tem na mão, eu vou jogar fora. Eu vou transformar em dólar. Então aquilo começou a esquentar na mão. Falou, gente, se esse cara ganha, não estou dizendo que é bom ou mal por enquanto. O que eu tenho na mão não vale nada. Então bora comprar dólar. Só que a gente sabe que uma dolarização fica complicada. Bom, então qual seria a saída para o Javier, eventualmente, controlar isso daí? Não passa pensando na volta do peronismo, que nem o Sérgio Massa acabou de anunciar, não sei se foi hoje ou foi ontem, de novo um controle de preços de cesta básica, que a cesta básica não pode subir 5% ao mês. Ou seja, virou fiscais do Sarney de novo. Como a gente já falou aqui, não aprenderam nada, não esqueceram nada. E esse cara também é candidato. Aí você fala, meu Deus, então nós vamos dolarizar ou continua o peronismo? Aí você fala, não vamos dolarizar, vamos fazer um plano real. Vamos fazer uma ORV, que nem aconteceu no plano real. Pega essa ORV, que vale $1, e a ORV vai valorizar, vai mudar de preço de acordo com o índice de inflação e o dólar, etc. E lá na frente, a hora que a memória inflacionária for endereçada, a gente lança uma nova moeda, como funcionou no plano real. Vai funcionar na Argentina? Veja, economia é uma ciência social. Você já tentou isso no plano de conversibilidade, mais ou menos, do Cavallo e do Menem em 1991 e não deu certo. Então a gente fala economia, não precisa ser economista. A hora que eu chego e falo, olha, vou fazer uma coisa semelhante ao plano Cavallo, que não teve o RV, mas eu vou colocar como lastro dólar e aumentar a taxa de juros, o pessoal vai falar, gente, o plano de conversibilidade de 1991 a 2001 não deu certo.
Menem pediu o chapéu, Domingo Cavallo pediu o chapéu, entrou Fernando de la Rua, acabou com o dólar na praça. O que ele fez? Corralito. $250 você pode tirar. O argentino não esqueceu isso. O argentino fala, se você fizer eventualmente uma dolarização plano real, inventar o que o de la Rua fez com o Corralito. E pior, depois do Fernando de la Rua, que pediu demissão, entrou Duralt em 2002. Aí ele fez o Corralón. Ele fez uma pesificação assimétrica, ou seja, para com o plano de conversibilidade. Então o argentino tem isso na cabeça. Ele fala, veja, você vai fazer de novo, entre aspas, um plano real? Então, eu até entendo o que o Javier falou. Vamos dolarizar, então. Só que dolarizar é complicado, porque aí você perdeu completamente o poder da política monetária, como o Equador. Vamos supor, você vai ter um choque assimétrico. Você está com uma inflação. Não vamos dizer 118, vamos dizer 15. Estados Unidos em 3. Caiu para 2. Estados Unidos começa a baixar a taxa de juros. Mas a Argentina precisa de mais juros. Não adianta, porque quem vai mandar é o Federal Reserve. Então, veja, também não é uma solução. Ah, mas você está defendendo o Sérgio Massa? Também não estou defendendo o Sérgio Massa. Porque aí seria o retorno... Quer dizer, o retorno não, né? O retorno dos que não foram. A continuação do peronismo. Então a Argentina está com um problema seríssimo aí. E para piorar, desculpa, acabo falando muito. Imagina, fica tranquilo. Para piorar, você fala, a dolarização já é um problema? Veja, ela é um problema que suscita debates econômicos, sérios. Fala, olha, a dolarização tem isso, tem aqueles prós e contras. Vale a pena debater. Mas ontem, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, etc., ele falou que não quer fazer mais nenhum acordo comercial não, transações com a China, porque a China é comunista. Meu Deus do céu, já começou, é o segundo maior parceiro comercial, eu não transaciono com um país comunista. Primeiro, é a hora de eu arranjar hater. Eu morei lá, eu trabalhei lá, eu estudei lá. A China não é comunista. Mas por que chama Partido Comunista Chinês? Só um pedacinho da história. Porque quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989, Deng Xiaoping entrou em 1979 e falou, olha, o maoísmo, que não é marxismo, era muito mais próximo do stalinismo, que muita gente usa tudo junto, mistura Stalin, Lenin, como se fosse a mesma coisa. Não é. Stalin foi numa direção diferente de Lenin e de Marx. Começou no feudalismo, não queria pular, ao invés do capitalismo, ir direto para o comunismo. Mesma coisa o maoísmo. Aí Deng Xiaoping falou, não dá certo, vamos começar a colocar o capitalismo aos poucos. Ou seja, eu te dou isso de input, quero isso de output, o que você produzir além disso é teu. Começou a desenvolver o mercado. Só que isso suscitou corrupção. E aí você teve o massacre da Praça da Paz. Quando teve o massacre da Praça da Paz, o Partido Comunista Chinês chegou para o Deng Xiaoping e falou, tá vendo? Eu falei que isso não ia funcionar. Ele falou, gente, mas a saída é o mercado. Não tem jeito, porque o comunismo nós já vimos. Você teve o grande salto à frente, não vai dar certo, não dá certo. A gente tem que fazer. Vamos voltar para o maoísmo. Aí, quando caiu a União Soviética, Deng Xiaoping, que já havia entrado no ostracismo por causa da crise do Tiananmen Square, da Praça da Paz Celestial, ele chegou num grande acordo com o Exército de Libertação do Povo. Porque você sabe que para você fazer acontecer, você precisa chegar num acordo com o Exército. Falou com o Exército de Libertação do Povo, falou, olha, se a gente manter as nossas reformas, você continua no poder e eu vou te deixar sempre com poder e vamos ter sempre um exército forte. Tá bom, continua. Falei com o Partido Comunista Chinês. Olha, Partido Comunista Chinês, se você permitir a continuidade das reformas, a abertura da economia, e lá na frente, no ano 2000, vamos pensar aqui, a gente entrar na OMC e botar Bolsa de Valores, Xangai, Shenzhen, etc., eu prometo que o Partido Comunista Chinês continua no poder. Aí o Partido Comunista Chinês falou, mas como é que a gente vai se chamar? Capitalismo não é legal, porque eu sou o Partido Comunista Chinês. Aí Deng Xiaoping cunhou a frase, não importa quem caça não importa a cor do gato, desde que caça o rato. Você quer um nome? Quero. Comunista a gente não é.
Socialista também nós não somos. Então põe aqui, somos economia socialista com características chinesas, controlado pelo Partido Comunista Chinês. Agora, meu Deus, chamar a China de comunista, que é um dos principais países, membros, elo de uma cadeia, do bruta global supply chain, fica a pergunta, alguém faz outsourcing na Coreia do Norte? A Coreia do Norte tem bolsa de valores? Não. Xangai e Shenzhen tem um market capitalization de 12 trilhões de dólares. Você tem Alibaba, você tem Tencent, você tem Didi, você tem ByteDance, que é do TikTok, quem tem filho sabe disso daí, você tem Meituan, você está cheio de empresas e aí vai o cara e fala, não faço coisas com países comunistas. Então você já mostra que ele não entende muito de geopolítica, não estudou bem. Você está defendendo o Sérgio Massa? Não, é a continuidade do mesmo. Então, olha o problema que a Argentina está. Vamos pensar na Bullrich, que ficou em segundo lugar. Ela era aliada do Macri. Ah, mas o Macri não foi bom. Não, não é que ele não foi bom. Ele não tinha liderança no governo e, ao invés de ele acabar com tudo que a Cristina havia feito em termos de subsídio, ele foi devagar. Ao ir devagar, isso é uma lição para a gente aprender no Brasil. Houve uma pressão da população e do governo para mudar a meta da inflação. Você já conhece isso, né? E aí o Macri sucumbiu e falou, vamos mudar a meta da inflação. Se eu não me engano, de 12 para 15. E aí abaixou a taxa de juros. A hora que ele fez isso, desancorou as expectativas inflacionárias, ocorreu uma saída de capital, você já estava com déficit em conta corrente, bingo, chama o FMI. Chama o FMI, FMI não tem coisa mais simpática na América Latina do que você falar mal do FMI. Então, tira o Macri, coloca Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Agora, o que eu tenho? Eu tenho um cara que fala que a China é comunista e tenho o Sérgio Massa que quer continuar com o peronismo. É isso que a gente tem na mesa. Qual que é o melhor? Ou seja, qual que não qual é tão o menos ruim assim, pior? que fica complicado. Que nem dolarização, a gente pode conversar. Mas você começa a falar, não quero transacionar, só vou fazer relações comerciais com o Ocidente. Esquecemos a Arábia Saudita? Esquecemos os países árabes, que eu vendo commodity, vendo proteína animal para eles? Olha o que você está falando. Então, a Argentina está num problema sério. E eu espero que você não pergunte para mim qual dos dois é melhor.